Olá pessoal, boa tarde. Bom, nesse início vamos aqui começar a transmissão, tá bom? Esperando aqui, né, as pessoas se ajustarem. Já recebi aqui a solicitação do Ricardo Kimura, que vai participar com a gente hoje dessa live, tá bom? Daqui a pouquinho ele entra junto comigo aqui na mesma tela e aí a gente começa daí um bate-papo bem interessante. O Ricardo preparou aí um material. Para quem não conhece ou para quem já conhece, nunca é demais repetir. O Ricardo Kimura é ele é diretor comercial da empresa chamada Doni 3D. Talvez hoje uma das pessoas que mais entendam de impressoras 3D e impressão 3D para odontologia no Brasil, tá bom? Não tenho a menor dúvida disso. E tem desenvolvido daí também dentro da empresa Doni 3D toda a parte de escaneamento facial também. A ideia de unir, né, a face 3D dentro da odontologia. Então o Ricardo já está aqui com a gente, daqui a pouco vai entrar. E essas lives, né, que estão sendo feitas através da Associação Brasileira de Odontologia, ok? Toda semana uma live diferente, sempre com temas, né, com foco aí na odontologia digital, né, um warm-up, né, um aquecimento para ir para o nosso grande evento que a gente tem, nosso evento anual, que é o Meeting, que esse ano o Meeting acontece em Fortaleza, acontece em setembro. Então, Ricardo Kimura, como um dos palestrantes confirmados, vai estar com a gente aqui hoje, conversando na live, e também vai estar com a gente no nosso evento, no sexto Meeting, que vai acontecer em Fortaleza em setembro, ok? Então vou colocar o Ricardo Kimura online para que a gente possa aí começar a conversar e começar a ver o que a gente tem aqui para falar para vocês hoje. Bom, estou vendo aí, e é muito, olha só, grande Ricardinho, satisfação estar aqui com você, viu, meu amigo? boa, é toda minha, Ricardinho. Que isso, grande satisfação aí. Opa, voltei aqui. Beleza. E aí, Ricardinho, tudo em paz aí? Bom, tudo ótimo. Sobrevivendo essa quarentena aí, isolamento, né? É isso daí, pelo menos serve para a gente aí ir se atualizando, né? Tô vendo que você não teve tempo nem de sair para cortar o cabelo. Cara, quando acabar o isolamento aqui, meu barbeiro tá enrolado, cara. O cara vai reservar um ano pra mim. Tá ótimo, Tá valendo. tá ótimo. Então, aqui oficialmente seja bem-vindo, né? Eu já fiz uma introdução aí a você, né? Diretor comercial da Doni 3D, trabalha aí fortemente na parte de impressão 3D, abrindo caminho, né? Eu nem falo trabalhando, mas abrindo caminho, porque a própria odontologia mundial ainda não está fechada nesse segmento de escaneamento facial, escaneamento 3D, né, da face. Então, vocês Uhum. caminhando aí nessa grande pioneirismo, eu falo pioneirismo da odontologia digital, tá bom? Então, seja bem-vindo. Aí Obrigado, vamos Ricardinho. Estamos aí. Grande prazer estar aqui Nossa, com você, né? Além de admirar muito o seu trabalho, você também como um grande amigo, um grande parceiro, grande colega. pô, com certeza, Ricardinho. Obrigado, viu, pelo convite aí para a live hoje, né, para palestrar no evento em setembro também. Estou preparando já um material legal aí, então me deparo com alguma coisa interessante agora. Já vou separando ali para mostrar para vocês, né? E acho que tudo isso tem acontecido, na verdade, por conta de uma inquietude, de uma inquietação que a gente tem, né, com as soluções que estão por aí, porque, como você mesmo falou,
as soluções todas ali, elas não estão exatamente sedimentadas, né? A gente vê que a gente está num momento em que as bases do que realmente vai ser odontologia digital, elas estão feitas, né? Vai ser sobre as tomografias, sobre os STLs, dos scans intraorais, sobre os OBJ de escaneamento de face, né? Mas a precisão já é boa o suficiente, a velocidade já é boa o suficiente também, então agora vão ser aprimoramentos, né? Em software, em ferramentas, em integrações de arquivos, algumas coisas vão ficar mais automatizadas, mas acho que desse momento para frente, né, tudo que a gente aprender, nada vai ser perdido mais, sabe? A gente vai usar isso para sempre, porque já não tem mais a possibilidade, né, de, não vai ser com escaneamento, é uma outra tecnologia que está surgindo, mas, pô, a fresagem vai ser substituída por tal coisa, ou não vai ser impressão 3D, né? Não, tudo isso que está aí a gente vai usar durante bastante tempo, então realmente é um momento interessante de entender, de aprender, de estudar, de aprender a ensinar, né? Quem vai ser professor, quem vai formar outras pessoas também. E a gente está vendo tudo isso acontecendo muito rápido, né? A gente se conheceu, acho que faz 3 anos, né, Ricardinho? Aí em Fortaleza, né? Sim. No evento do SD, e quanta coisa já mudou de lá para cá, né? De software que tem aparecido, de aplicações novas, de materiais novos. Só que tudo isso está acontecendo sem necessariamente aparecerem equipamentos novos, né? É um ou outro scanner, um ou outra uma fresadora nova que apareceram, né? Mas aí já não é mais quebra de paradoxo, né? Já não é mais disrupção tecnológica, né? São pequenos aprimoramentos ali, a evolução natural da tecnologia, né? Só que a gente meio que está fazendo com as ferramentas que a gente já tinha lá para trás, né? Que a gente realmente está vendo mais profissionais, tanto da tecnologia quanto da odontologia, né? Se unindo ali, pô, aquela coisinha que a gente fazia, será que não dá para fazer assim? Se a gente fizer assim, com tal material, então as soluções ainda estão sendo criadas, né? E tenho certeza que ainda daqui para setembro vai ter coisa nova também. É, eu tenho, eu tenho visto assim a odontologia digital, né? Eu entrei na odontologia digital, entre aspas, recente, ali Aham. mais ou menos 2012. E a odontologia digital nessa época ela era muito travada, né? E de 2015 para cá ela era travada muito porque o principal fabricante da odontologia, né, era a, a Cirona, né, aí a líder de mercado e os softwares e hardware delas não eram abertos. E a partir do momento em que a Cirona abriu, não é que não existiam softwares abertos antes, existiam. Mas os usuários Cirona não tinham acesso a esses softwares porque os equipamentos não se comunicavam. Então, quando Uhum. a Cirona abriu o sistema dela ali, em mais ou menos 2015, 2016, eu tenho visto, eu como usuário Cirona também, tenho visto assim uma enorme mudança no mercado digital. Exatamente por causa disso, porque softwares que existiam, mas os usuários cironos não acessavam, porque não tinha como, ou os softwares que começaram a aparecer depois, né, para esses usuários. Tal. Então, eu vejo que teve um aumento imenso da diversificação, né, da odontologia digital. E daí as possibilidades foram imensas. A possibilidade de ser limitada pela criatividade de cada um e pelo domínio da técnica, Uhum. né? E aí realmente, como você falou, os softwares, né, eles evoluíram muito mais rápido, estão evoluindo muito mais rápido do que realmente o hardware, né? Uhum. Exatamente, exatamente. E a gente vem nessa linha, né, Ricardinho? Na verdade, uma das coisas que a gente tem como preceito, né, e acho que isso é até uma questão de sobrevivência para as empresas de base tecnológica, né, para quem precisa estar à frente por uma questão de sobrevivência, né, ou para quem sempre tem que estar inteirado, né, nas novidades, né, uma das premissas que a gente tem é que a gente tem que ser apaixonado pelos problemas que estão por aí, né, pelos problemas que precisam ser resolvidos, pelas pontas soltas, né, integração de arquivo, é forma de fazer escaneamento, é forma de fazer impressão, são equipamentos, são materiais, só que a gente não pode ser apaixonado pelas soluções que a gente oferece, né? Porque as soluções sim vão mudar, mas os problemas possivelmente vão ser sempre os mesmos que vão estar por ali, né? Só que a gente usando o que tem de mais novo na tecnologia, aí a gente consegue sempre estar ali na crista da onda, né? E assim a gente tem feito com os scanners, impressora a gente está vindo com coisa nova aí, mas para o segundo semestre agora também.
E software a gente vai apresentar coisa nova também, cara. Assim, coisa que realmente vai fazer bastante sentido no momento em que a gente vai se deparar com o mercado mais descapitalizado, né? Por conta desse pós-coronavírus, nessa crise pós-coronavírus que a gente vai viver. Então a gente está preparando uma série de treinamentos de o que a gente fazia no InLab, ou no Exocad, ou no Dental System, fazer isso via Blender e eu pensando em soluções mais acessíveis até para equipamentos e insumos também. Tá? Tudo isso em validação aí, mas é questão de um mês, coisa assim, para a gente já estar com o curso pronto, em plataforma e tudo mais. Acredito que vai ser interessante. Beleza? Ricardinho, vamos falar então sobre as impressões aí, que a gente tem feito, que a gente vai falar ali na BOD, depois um pouquinho sobre escaneamento, então? Pois é, o que eu quero aqui é conseguir extrair o máximo possível do que você está, né, do que vocês estão desenvolvendo, né? E aí a gente poder mostrar melhor no nosso evento aqui em Fortaleza. Tá bom? Mas vamos lá, Beleza. estou ansiosíssimo para ver o que você tem para mostrar aí. Tá, legal. Eu coloquei uma tela aqui, na verdade, pô, você entende do lado da minha TV aqui para poder mostrar, espelhando, né? Eu vou até tirar um pouquinho do meu rosto para ele. Deixa eu ver se eu não consigo dar foco aqui, mas tá legal. É, Bom, primeiro eu tenho esse material que a gente fala sobre as impressões de filamento ali, sobre as diferenças, né? E aí agora sim eu vou já começar então a falar dessas coisas que a gente tem feito aqui, primeiramente em resina de provisório, né? Esse aqui é um caso do Ângelo, com o Sérgio Saraiva, aí do Ceará também. E aqui um caso também do Carlos Carvalho com o Renato Streza. Mas são provisórios impressos, né? Já não são casos novos, são casos que têm um ano e meio mais ou menos, né? Mas o que é interessante quando a gente fala do provisório impresso, né? Hoje a gente tem basicamente dois tipos de resinas para imprimir provisório, né? Então tem resinas que não têm carga e aí são como se fossem resinas bisacrílicas impressas, né? Uma resina que é mais opaca, é uma resina que vai durar menos em boca também, né? E a gente é mais opaca, desculpa. E a gente tem agora essas resinas que têm carga, né? E geralmente essas resinas de provisório, hoje tem carga, elas estão aí com cerca de 20% de carga, né? São vários tipos de sílicas amorfas nessa composição, então dá para falar que é uma carga cerâmica. E aí já tem provisórios que vão aguentar um ano e meio em boca e ela pelo fato de ter carga, né, a gente consegue imprimir mais fino, a gente consegue dar acabamento mais fácil nessas peças também, e aí ela já não fica aquela peça toda opaca, sabe? Então a gente vê ali que tem passagem de luz diferente, onde ela é mais fina, onde ela é mais espessa também, né? E o que é interessante é que a gente conseguiria imprimir todas essas peças unidas em resina de provisório a um custo máximo de R$ 2, tá? Porque o que vai variar aí é suporte, né? Aquelas garrinhas que a gente coloca aqui nas impressões e dá para imprimir super fino, né? A gente já conseguiu imprimir provisório assim com 0,08 milímetro de espessura, sabe? Então são realmente casos que são bem interessantes, né? Caso de aumento de dimensão vertical, aí nesse caso talvez aqui na frente hoje se fizesse um mockup shell, né? Mais bonito, mas faz tempo que foi feito, caso lá do laboratório Facioli, mas é um caso de aumento de dimensão vertical. Caso então imprime aqui um tabletop até o canino, outro tabletop de lateral a lateral e outro tabletop ali do outro lado, também coisa de R$ 3, R$ 4 para imprimir essas peças, só que aí é uma impressão que essa pode ficar um ano em boca, vai ter alteração de cor, né, mas as propriedades mecânicas são suficientemente boas. E outra coisa que está vindo por Uhum. aí, né, em breve, assim, em breve, porque já existe, mas em breve a gente começa a usar e disponibiliza esse mercado também, resina com carga nano híbrida, né? E aí é muito mais carga que a gente usa nessas resinas de provisório. São resinas que têm potencial para serem resinas definitivas, só que ainda não se diz porque não se sabe quanto tempo aí e como é que elas vão ficar em boca, né? Então, precisa de casuística, precisa de validação dessas resinas também, só que são materiais que já têm Anvisa e um custo muito interessante quanto comparado com fresagem ou mesmo com outros processos de fabricação, tá? Só para você ter ideia, a gente gasta coisa de 1,5 grama de resina para fazer uma peça como essa. 1 hora de impressão, imprimo lá 6 a 8
mockups como esse, e nesse caso, né, 10 elementos ali, estou num custo de mais ou menos R$ 3. Tá? E quando eu falo em custo, né, eu estou pensando só no gasto de resina. Tá? Não estou pensando em tudo que você tem ao redor da tua impressora, na pessoa que está operando isso, né, em algum desgaste que você possa vir a ter, ou numa perda de impressão que possa acontecer também. Estou pensando exclusivamente ali na quantidade de resina utilizada. Então essas aí foram as resinas de provisório, Ricardinho. Aí tem resina de modelo, resina de placa, né? À medida em que você for julgando interessante aí, eu vou trazendo esse material para a tela aí para mostrar. Eu acho que eu tenho também acompanhado as impressoras 3D daí já há um tempo, tá bom? Uhum, E na verdade a grande deficiência no início e que agora, né, ela vem sendo aí suprida é exatamente materiais. Os primeiros uhum, materiais que a gente tinha para impressora 3D eram exatamente materiais que só servia para imprimir modelo ou algo parecido. E hoje a gente começa a ver uma mudança dos materiais para materiais, né, biocompatíveis, primeiro materiais para grandes trabalhos, e agora a gente começa a ver materiais mais grandes trabalhos que eu faço, que eu falo, mas provisórios assim. Então agora que você está falando, eu estou começando a ver a resinas para impressora 3D para que possam ser considerados como materiais definitivos ou, entre aspas, semi-definitivos. Na verdade, uhum, isso é uma grande evolução, porque hoje, né, o que a gente tem de impressoras 3D em relação a materiais é assim, tudo que antes era feito em cera e resina acrílica pela técnica convencional ou pelas fresadoras, já poderia ser feito em impressoras 3D. Mas de definitivo, muito pouco ou quase nada. Já existe aí há algum tempo, ano até, né, a possibilidade, a ideia de imprimir a cerâmica, né, a cerâmica uhum. aglutinada com resina, mas isso meio que deu uma estacionada. E é interessante você falando aí das resinas vindo com carga, né? Uhum. Na verdade, esse realmente sempre foi um desafio, né? Porque à medida em que você vai adicionando mais carga para a resina, ela vai ficando com uma consistência mais pastosa, ela vai ficando bem mais densa, né? E a gente participou de uns estudos aqui junto com a USP de São Carlos, isso há uns 2 anos atrás, fazendo resina com 82% de carga. Só que ela ficava com uma viscosidade parecida com uma pasta de dente, sabe? E aí não dá para imprimir camada fina com um material tão viscoso assim. Então, na verdade, deram um outro jeito para isso também, muda muita coisa na resina, só que quando a gente pensa, né, em imprimir 12 elementos em uma hora, ao custo de R$ 2 cada elemento, né, saindo do teu lado ali no consultório dentro da impressora, e pensando que esses elementos têm potencial para ser definitivos, né, aí a gente vê uma disrupção não só tecnológica, né, mas também no mercado que tem acesso a esses tratamentos, né, porque imagina num dentista que tem potencial que quer fazer tudo no chairside, né? No Exocad, ou no Mesh Mixer, ou no Blender, ou no software que melhor lhe sirva, né? A gente sempre fala aqui que o melhor software para você é o software que você melhor sabe usar. E você tem o potencial de imprimir isso aí gastando 10, 12, 15 reais, R$ 30 para fazer 10 elementos numa impressora que está do teu lado. Ali, isso vai ter implicação naquele cara que vai chegar no pós-coronavírus podendo pagar menos pelo tratamento, né? Ainda não são materiais que são tão bonitos porque vai ser monocromático, pelo menos nesse começo. Já existe, através de um fabricante italiano de impressoras 3D, chamado DWS, impressoras que têm potencial de fazer peças policromáticas, né? Você, ali no CAM, né, no software da impressora, você escolhe ali, pô, no terço cervical eu quero tal cor, no terço médio uma transição assim, no terço incisal eu quero tal cor, e à medida em que a impressora vai imprimindo, ela vai jogando pigmentos no tanque, né? E aí sempre para mais escuro, né? E ela vai sempre mudando a cor da resina que você está usando ali, podendo colocar 3 cores principais com transição de cor também. Então aí
é um tipo de material, um tipo de tecnologia que tem potencial até para você não precisar ficar dando acabamento à mão, né? E tenho certeza que é algo também assim que acho que não é para esse ano, nem para o ano que vem, nem para o ano seguinte também, mas a gente está trabalhando num projeto assim, né, que é a possibilidade de você trabalhar fazendo enceramentos, copiando além da forma de um dente natural, você copiando também uma cor de dente natural, e os softwares já são suficientemente bons, mas eles não estão alinhados para trabalhar nesse sentido, né, de forma que você escaneou com cor ali na tua Prime Scan, no teu T-Shape, no teu Carestream, por exemplo, e aí você consegue dizer para o software qual cor é aquele substrato, e você joga a restauração em cima, e aí de acordo com a propriedade do material, você tem um preview, né, você consegue fazer um render de como é que aquele material em cima daquela cor de substrato vai ficar em questão em relação a propriedades óticas, né? Como é que você vai enxergar mesmo aquele material, sabe? Então, tem vindo a cavalo, os softwares já em grande parte estão prontos para isso, né? Só que a gente tem que desvendar ainda, né? Tem que dominar essa parte mais básica ali da modelagem, dos conceitos, dos arquivos, das integrações, quando é que eu uso tal arquivo, quando eu preciso de mais precisão, quando eu preciso de menos precisão. É duro, né? Assim, é doído só nessa transição que a gente está vivendo, né? E a gente sempre fala em transição porque provavelmente o cara que trabalhava 15 anos atrás, né, não tinha a possibilidade ou a opção de poder trabalhar com esse tipo de tecnologia, e provavelmente um cara que vier daqui 15 anos também não vai ter opção, né? O cara 15 anos atrás tinha que fazer tudo à mão e o cara daqui 15 anos vai fazer tudo no computador. Para nós que estamos vivendo a transição, né, a gente tem que pagar os ônus, né? Porque erra, acerta, vira à noite, faz isso. Às vezes você comprou um equipamento que era caro e não serviu, aí depois parece mais barato, que realmente resolve, né? Então tem essa questão do erro e acerto também, só que a gente paga os ônus, mas a gente colhe os bônus do negócio, né? A gente é a geração que mais vai se beneficiar com o advento dessas tecnologias, justamente porque é esse momento de disrupção, né? E aí no momento de disrupção você vai ter uma parte do mercado ali, teu concorrente que está nada tecnológico, que está fazendo tudo em processo tradicional, e aí no mesmo mercado, na mesma cidade, às vezes batalhando pelos mesmos clientes, tem aquele cara que digitalizou tudo, né? Que já escaneia a face, que já faz pede uma tomografia, que já escaneia tudo no consultório ali, então vai ter esse descompasso ali que vai acabar em algum tempo, né? E justamente o que eu falo assim, que essa transição é doída porque a gente fica entendendo essas questões dos arquivos, só que para as próximas gerações vai ser natural, né? Você pega uma criança que joga Minecraft, dá um 3D para ele, parece brincadeira, né? Que mexe o objeto na tela ali naturalmente porque já foi condicionado, né? Já estava treinando fazer isso com outras ferramentas. E eu às vezes faço curso, né, de modelagem, de impressão 3D, e às vezes as pessoas não têm dificuldade na ferramenta do software, sabe? Porque entende, você faz um paralelo, né? Isso aqui é como se fosse um Lecron, isso aqui é como se fosse um gotejador, né? Só que tem dificuldade na visualização 3D, né? Porque a gente não começou a ser educado dessa forma. Mas bastante coisa boa vindo aí e vindo muito rápido, né? Em relação a resinas, por exemplo, eu tenho mais uns materiais para mostrar aqui e é bem nessa linha do que você falou. 90% dos materiais que eu tenho aqui nos slides para te mostrar são materiais que apareceram nos últimos 12 meses ou nos últimos 18 meses, né? E antes disso era só resina de modelo, uma ou outra resina de placa ali, o que mudava basicamente era a cor, né? Então foi melhorando, tecnologia evolui exponencialmente, né? Porque se a gente for fazer uma fábrica de resina, eu com você, nós não vamos comprar aquela resina que a gente usava 4 anos atrás ali, que não era tão boa, e tentar melhorar, né? Nós vamos pegar a melhor que tem e tentar fazer melhor, e é isso que todo mundo faz. Então a tecnologia vai evoluindo exponencialmente e tem empresa muito grande se posicionando no mercado. Como a gente disse, né, que um dos gargalos para a evolução da tecnologia era a disponibilidade de materiais, né? No ano passado, no começo desse ano, a gente começou a ver 3M, a gente começou a ver BASF se posicionando para produzir insumo para impressora 3D, a Braskem no Brasil já está fazendo isso também, né? E aí quando um cara como esse se posiciona, né, trazendo know-how, né, o cara da 3M, os funcionários têm quase 30% do tempo para pensar em inovação, né, só para P&D, né? Quando esses caras vão trazendo esse know-how, essa bagagem que eles têm ali de um século de empresa, da maior indústria química do mundo, por exemplo, aí a gente vai ver tudo isso evoluindo mais rápido e mais, né? A gente vai ver preço mudando, a gente vai ver resinas que a gente não imaginou que poderiam ser possíveis aparecendo também.
Isso porque essa questão que você comentou, né, da impressão de cerâmica, da impressão de zircônia, da impressão de hidroxiapatita, da impressão de silicato, isso já é realidade, né, isso já existe, só que depende de um equipamento especial para funcionar. Então, se você quiser imprimir uma coroa em zircônia hoje, você pode. Só que você tem que comprar uma impressora que custa US$ 400 mil, 400 mil euros, desculpa, né, o euro quase R$ 6, fora os impostos, tudo que a gente vai precisar pagar, e 250 gramas desse material custam 450 euros. Então, se colocar no papel, vai ser umas 4, 5 vezes mais caro do que fresar uma peça, né? Então, para nós ainda não vai fazer sentido. Só que em um momento em que você tiver uma resina que tem uma carga de zircônio, que depois você elimina em forno, depois dá um acabamento e vai para a boca do paciente, e essa resina custar R$ 1.000, 1.500, R$ 3.000, que seja, né, por 1 quilo, aí você está falando de ser 3, 4 vezes mais barato do que uma fresadora. Além disso, o equipamento vai ser 10, 20 vezes mais barato que o equipamento de fresagem para fazer isso também, né? Então, quando isso acontecer, sim, é uma disrupção no mercado. Ainda não está perto de acontecer para todas as impressoras. Vai começar pela resina composta, mas aí na sequência as outras coisas vêm acompanhando, né? E lembrando que quando a gente pensa em evolução de tecnologia, né, essas coisas que a gente já consegue explicar como funcionam assim, elas nunca estão há 10 anos de acontecer, né? Sempre é mais perto do que isso. Em Sim, geral, em sim. tecnologia, né, se você consegue explicar como funciona, é porque está perto de acontecer, né? E a gente sabe como essas coisas têm que funcionar, né? Sim, sem dúvida alguma. Você falou lá atrás, né, dos dentistas e tal, eu hoje, o meu maior medo, meu maior receio na minha clínica do dia a dia é se um dia ficar sem algum equipamento. Por algum motivo, um equipamento desse meu que eu trabalho, se ele parar de funcionar e eu precisar de manutenção que vai demorar, eu realmente fico pensando se eu vou saber trabalhar da forma sem os equipamentos digitais, né? Você vê o nível que eles realmente entram na nossa rotina do dia a dia. É incrível. É incrível. A evolução, para a gente mudar, pelo menos no meu caso, foi assim, para mudar, né, do analógico para o digital, ele foi, apesar de eu ter os equipamentos, ele foi relativamente lento. Mas hoje eu não consigo mais me ver voltando a trabalhar da outra forma. E não é isso que faz a tua odontologia ser boa, né? Elas são os mesmos conceitos que você sempre usou, Sim, mas são sim, ferramentas novas, né? Você trocou as sim. ferramentas ali. Para quem nunca foi no consultório do Ricardinho, aí em Fortaleza, parece a Batcaverna, né, Ricardinho? Tanto equipamento que tem ali, cara. É É, tela e stick para todo lado, né? é. Bom, eu sempre gostei de equipamento, né, desde de garoto. Mas não é que aqui tem muito equipamento, mas não é que são equipamentos caríssimos, né? Tem muito equipamento, como você falou, tem equipamento que. E eu acho que são equipamentos que deram certo com a odontologia. Que é o que eu acho que foi isso que aconteceu com as impressoras 3D. Foi um equipamento que deu certo para a odontologia, né? Ele não foi desenvolvido para a odontologia inicialmente. Na verdade, eu sempre digo que as empresas, as grandes empresas, elas cochilaram para as impressoras 3D. O mercado não odontologia, eles desenvolveram as impressoras 3D para uso doméstico, né? Uma impressora desktop. Sendo Uhum. que eles desenvolveram um tipo de tecnologia que tinha tanta precisão dessas impressoras desktop, que eram impressoras baratas para uso doméstico, mas ela tinha tanta precisão que os dentistas começaram a ver, poxa, olha só, essa impressora imprime na qualidade que eu preciso para os meus trabalhos. E aí os dentistas foram os primeiros a usarem essas impressoras 3D. Tanto é que o próprio mercado de impressoras lançou para o mercado a, a, convencional e depois direcionou muito da sua estratégia de venda para os dentistas, né? E as É, empresas de odontologia, as grandes empresas, ficaram, na minha opinião, meio perdidas, né? Isso foi de empresas não odontológicas direto para o dentista. Depois as empresas odontológicas começaram a correr atrás. E isso é que é legal, porque aí como não foram, como as impressoras 3D não foram desenvolvidas especificamente para o mercado odontológico, foi para o público geral,
os preços dela, os custos dela são muito mais baixos do que o similar, né, às fresadoras específicas para odontologia. Então, aí é onde eu acho que é o grande boom das impressoras. Né? E realmente é questão de materiais. Eu acho que ainda vai precisar. Eu acho que a tecnologia das impressoras que vão realmente servir para a odontologia não é o tipo de tecnologia que a gente tem hoje. Eu acho que não é a luz ainda. Ah, eu acho que a tecnologia ainda vai mudar para servir como a gente quer. Mas hoje, assim, as impressoras, né, que a gente tem hoje disponíveis, a qualidade que elas imprimem e o preço, né, o custo de acesso a esse tipo de equipamento, eles estão mudando, estão revolucionando a odontologia, sem dúvida alguma, a prática clínica. E uma coisa que é interessante, e eu acho que a gente vai ver isso mais, né, no período pós-Covid, aí, pós-corona, né, que a gente está prestes a viver, é que como o real ficou fraco, né, frente ao euro, frente ao dólar ali, e os equipamentos que a gente compra não são fabricados no Brasil, né, então tudo vai ser lastreado em dólar, né, o dólar subiu, os equipamentos vão subir também, Uhum. ninguém reajustou o preço porque todo mundo parou, né, só que o natural é que nesse período pós-corona, equipamentos importados sejam reajustados ali pelo menos 20 a 30%, né? Então, pô, se era R$ 100, vai ser 120, 130, se era 400, vai ser 520, 550, né? E em um momento em que o mercado vai estar com menos grana no bolso, né? Porque a gente ficou um tempo sem poder trabalhar ou sem poder trabalhar na capacidade que a gente costumaria trabalhar. Né? Então, o cara que estava pensando em comprar uma fresadora de 400 mil, ele vai se deparar com essa fresadora a 600 e tanto agora. Né? Só que a impressora que custava 30, ela vai custar 40, né? Que custava 30, vai custar 36. Então, pô, parceladinho ali no cartão, tal, não vai doer tanto assim, né? Mas vai dar bagagem, vai dar possibilidade também para caras que não poderiam investir em um momento, em um momento como esse numa frisadora, né? Para começar a fazer fluxo digital através de impressão 3D e é algo que é totalmente possível. Eu vou te mostrar aqui umas opções de modelo que a gente Deixa eu trouxe só, também. deixa eu só Claro. uma observação, Uhum. porque me perguntaram aqui sobre, né, o preço, a oferta e a procura e tal. O problema que eu vejo aqui no mercado brasileiro é que esses equipamentos, eles são equipamentos também de valor alto fora do Brasil. E eles não podem baixar o preço aqui no Brasil, porque senão o preço no Brasil vai ficar muito diferente do preço na Europa, nos Estados Unidos. O preço hoje desses equipamentos já está ali mais baixo do que o preço desses equipamentos fora. Né? A gente tinha o É. hábito sempre de sair daqui para comprar equipamento nos Estados Unidos. Na verdade, o preço no Brasil está até mais barato do que fora. Então, O sistema eles não vão select, conseguir né? segurar, porque Também. esse preço é um preço nivelado no mundo todo. É, porque geralmente você pega, pô, o equipamento custa US$ 20.000 nos Estados Unidos, né? Aí a gente convertia para ter uma ideia do preço aqui no Brasil. Os equipamentos da Cirona, né, o Cerex, se eu não me engano, se a gente converter o valor dele para dólar, o preço brasileiro é o menor do mundo, né? Justamente porque ele ficaria num preço muito alto se fosse simplesmente conversão de moeda. Só que já não é o Christian perguntou, né? Assim, pô, mas e a oferta e a demanda, né? Isso aí não vai alterar o preço? Já é o princípio básico de economia, né? Com certeza influencia. Só que nessa equação do preço da impressora 3D, né, elas são só duas variáveis, né? Porque a gente tem que pensar ali ainda em patentes, né, a gente tem que pensar na marca da impressora, você tem que pensar em onde que está a fábrica desse equipamento também, porque se é fabricado no Brasil, claro que é mais barato em questão de frete, do que eu trazer um equipamento da China ou dos Estados Unidos ou da Polônia, o que seja. Né? E a gente tem que pensar também na empresa que está vendendo, né? Quanto é que esses caras estão colocando de mais. Então, tem muito mais variáveis ali, não é só oferta e demanda, né? Se fosse, também não ia mudar tanto assim, porque não tem uma oferta tão mais alta de impressoras hoje que a gente tinha alguns anos atrás, só que a gente tem uma demanda bem mais alta, né? Porque eu conversei sobre isso uma pessoa esses dias, né? Que tudo que a gente compra
seja um celular que você comprou, ou uma impressora 3D, ou uma fresadora, ou um scanner, ou qualquer outra coisa, uma bolinha para o teu cachorro, né? Existe um processo, né? É uma ciência do processo de decisão de compra, né? Então, acontece assim, primeiro você tem o reconhecimento da necessidade, aí depois você tem a busca das informações, depois você avalia a alternativa, aí você decide comprar e depois você entra no pós-venda. Né? Então, para nós, por exemplo, que trabalhamos com impressora 3D, né, a maioria das pessoas ainda não sabe, né, que existe uma impressora 3D, ou se sabe, não sabe exatamente como é que vai usar aquela tecnologia. Então, a gente vem mostrando o que é possível fazer, né, entendendo que as pessoas querem fazer com os equipamentos também, para achar ali um lugar comum, e aí a pessoa entendeu o que dá para fazer com a impressora e ela decide se ela quer ou não quer. Se ela quiser, nesse momento ela reconheceu que ela precisa comprar isso aí. Né? E às vezes podia ser um celular, podia ser qualquer outra coisa. Né? Aí ela vai lá rodar o mercado, né? Vai conversar com um monte de empresa, pô, mas tem garantia, mas quanto tempo é que é, como é que paga, é aberta para insumo, recebe a STL e tal, ela tá buscando informação. Depois disso, bota tudo na mesa, tá, eu vou comprar essa, ou vou comprar essa, ou vou comprar essa, ou vou comprar essa, comprou, né? Aí a partir dali ela entra nesse processo de pós-venda. Né? A gente atua bastante quando a pessoa está buscando informação e a gente atua bastante no pós-venda ali, dando treinamento, capacitação para as pessoas usarem legal esse equipamento também. Né? Só que o que está acontecendo, e eu estou falando isso justamente por conta da oferta e da demanda, tá? Porque a maioria das pessoas ainda não despertou que precisa, né? Ou que precisa usar uma impressora 3D e usar a impressora 3D não é comprar uma impressora 3D. Né? Pode ser que você vai usar do laboratório, do parceiro, da radiologia que está oferecendo esse serviço, ou se tiver volume suficiente, aí sim a gente recomenda comprar. Mas você reconheceu que precisa comprar a impressora 3D, aí ali a gente está mostrando que dá para fazer, está no congresso, isso, palestra, né? Trabalhando em curso também, desenvolvendo aplicações, né? E vou mostrar aqui os modelinhos, né? Talvez uma das aplicações mais básicas para quem trabalha com as impressoras 3D, né? Mas a gente sempre vê esse modelinho que você conhece, Ricardinho, até do curso que a gente fez. Né? Só Uhum. que o que a gente preza aqui, cara, o modelinho que você está imprimindo não depende só da impressora, não depende só do escaneamento, não depende só da resina, não depende do software, né? Tudo tem que ser feito de maneira correta. Né? Então, a gente indica ali, a gente tem os materiais que a gente indica, a gente tem a forma de criar os modelos, parâmetro também na hora de gerar os troquéis, né, para imprimir. Aí hoje a gente imprime modelo rígido, a gente imprime modelo alveolar com os troquéis em posição, pô, mas dá joguinho no troquel, não tem uma adaptação tão boa. Se não tem uma adaptação tão boa, é parâmetro, tá? Ou da resina, ou da impressora, ou do software. Tem que ser bom. O Léo Bocabella fez uma postagem uns tempos atrás, né, mostrando um trabalho que ele fez com o Cello Giordani, que era trabalho de estratificação, ele imprime o troquel e duplica em refratário. Ele mostrava ali, ó, tanto no troquel quanto no modelo impresso, a adaptação é a mesma coisa, só que começa bom lá no escaneamento, né? Aí faz o CAD da maneira correta, imprime com material, uma impressora bacana, tal, e funciona. A gente, em alguns casos, também imprime só o modelo inicial e só os troquéis, né? Justamente porque as pessoas desconfiavam, né? Falavam, pô, esse troquel impresso aí, ele tem um joguinho, né? Então a pessoa pedia esse aqui para fazer o assentamento e o modelo rígido para ajustar o contato das peças, né? Hoje a gente faz assim sem ressalvas. E aí, mais recente, né, a gente começou a imprimir o modelo com a resina flexível, né, que é uma resina que é usada ali para fazer gengiva, e a gente imprimia também, em caso que você tenha troquel, substrato de cor diferente, né? Imagina o teu paciente tem um substrato A1 e um A3. Aí a gente tem as resinas também para imprimir esses troquéis de forma diferente, né? Inclusive hoje a gente consegue ali com os kits de pigmentos buscar uma cor para essa gengiva seguindo a escala Tomás Gomes, né? Então dá para fazer cor do substrato do paciente, dá para fazer cor da gengiva do paciente. Né? E aí, nesses casos, é interessante porque ajuda muito a pessoa que vai fazer a maquiagem, né? Você tá me escutando aí, Sim. Ricardinho? Tá, né? Tô Tá. escutando bem. A Denise falou que não tem áudio aí, mas às vezes seja ali no celular dela. Não, mas está E aí, escutando bem. tá. Aí, pô, modelo para enceramento, né? Enceramento lá da Everton de Castro. Eu só coloco essa imagem aqui porque algumas pessoas falam, não dá para fazer muralha em cima de modelinho impresso. Dá, e a gente faz bastante. Só que depois de imprimir, tem que fazer um protocolo correto de lavagem, né, de limpeza dessa peça, porque ela vai estar toda melada de resina, a gente tem que tirar tudo isso dali, e depois um protocolo correto de pós-cura. Né, porque se essa resina não for corretamente lavada, ou se ela não for corretamente polimerizada, o que vai acontecer é que quando você vier com a muralha,
O silicone que está em contato com a resina, com essa camada de dispersão, essa camada de inibição, ele não vai tomar presa, né? E aí, quando você for sacar essa muralha, vai ficar cheio de silicone grudado aqui nas regiões proximais. Então, pô, você vai fazer um mock-up, lava bem, cura bem o modelo, não vai ter esses problemas aí. E uma evolução interessante também que tem acontecido aí, Cardinho, é no caso das placas mil relaxantes, né? Porque hoje a gente consegue fazer placas que sejam como essa aqui, ó, que eu estou na tela, é uma placa que é basicamente transparente, na verdade ela é translúcida, né? Ela não fica totalmente transparente ainda, só que melhorou muito, sabe? Porque no passado o pessoal usava um fotoativador lá na hora de fabricar as resinas, que era um fotoativador que o processo de polimerização já fazia ele ficar amarelo, né? Então a gente tinha Isso. aquelas resinas que eram muito amareladas ou que elas eram muito alaranjadas, ou então você coloca um monte de pigmento azul que ela não fica nem amarela e nem laranja, só que aí ela fica muito azul, né? E no ano passado, lá para março, abril, mudaram esse fotoativador, né? Então é um fotoativador que cura mais lento, ou seja, que polimeriza mais lento, então demora um pouquinho mais para imprimir, só que ele amarela muito menos. Aí como ele amarela muito menos, com um pinguinho de pigmento azul, o pessoal já controla. Então ela parece bem translúcida, né? Mas na verdade ela é um pouquinho amarela e um pouquinho azul. Só que aqui a gente em 2 horas imprime 7 placas, custa R$ 8 de resina cada um, e usando o parâmetro certo de limpeza, de pós-cura e de desenho, a gente não tem ressalva mais em placa. Tá? Eu fiz questão de falar desses materiais, porque no passado esses materiais eles foram um pouco crucificados, né? E eram com razão, né? Porque as placas quebravam na boca das pessoas. E para o laboratório, e aí, Sérgio, para o laboratório, para o dentista, é uma das piores coisas que pode acontecer. Né? E a gente viu, na verdade, que muita gente usava material de placa e não falava nada. E para quem dá suporte, né, se você não tem notícia, é boa notícia, porque está dando Hum. certo, né? E tinha gente que estava comprando os materiais e sempre falava que tinha algum problema. Aí, investigando mais a fundo, a gente viu que os problemas sempre eram no desenho, placa muito apertada ou placa muito fina, ou no pós-processamento, né? Lavagem e cura de uma forma que não estava correta. Mas se respeitar ali como desenhar, se respeitar como lavar e como curar, e aí só para não ficar no ar, né? O como desenhar é o que a gente indica. Pelo menos 1,5 mm de espessura radial, pelo menos 2,5 mm de espessura oclusal e deixa um alívio ali de 0,2 a 0,3, né? Placa, cavidade interna da placa 0,2 a 0,3 maior do que a dimensão do dente ali, então não fica uma placa muito retentiva, mas também não é uma placa que fica caindo, é confortável de usar, né? E assim os nossos problemas aqui com placa acabaram. E aí, além disso, ainda dá para usar hoje o mesmo material, tanto para fazer placa quanto para fazer guia cirúrgica, né? Então é uma resina menos que a gente precisa ter no estoque também. Acho que atualmente todo mundo está usando essas resinas aí para imprimir válvula para ventilador mecânico, né? Para respirador. Funciona também. Tá? Mas é justamente porque são esses materiais que são ou biocompatíveis ou são inertes quando em contato com o corpo, né? É verdade. Quem trabalha com reabilitação normalmente acaba fazendo muita placa, né? Seja para proteger, ou seja porque um paciente tem bruxismo, alguma coisa. E realmente, depois que as placas impressas entraram no mercado, é outra vida. A qualidade de adaptação, a qualidade realmente é uma grande diferença. É. A- E aí, mais que isso, né? Hoje, e isso faz parte, né, dessa evolução natural que a gente está vendo na odontologia digital, nos profissionais também, né, migrando para essas tecnologias e, claro, nos softwares, quando isso faz sentido. Né? Porque tem a resina de placa, tem a resina de guia, tem o modelo, o módulo no software para fazer placa e tem o módulo no software para fazer guia. Aí, com a mesma resina, a gente faz o desprogramador de cores. Né? Com a mesma resina, a gente faz o guia de aumento de coroa clínica. Né? Com a mesma resina, estou trabalhando em um projeto que é um dispositivo para tomada de relação cêntrica, que também é feito com essa mesma resina. Né? E aí, claro, dessas aplicações, né, o que fizer sentido, né, o que bastante gente usar, o que fizer sentido comercialmente, vai virar módulo em software também. Né? Uhum. Mas só para ter ideia, se a gente for pensar assim, em custo, né, que você precisa de equipamento e de software, né, para fazer uma placa impressa. Né, se você for no sentido da Cirona, por exemplo, né, você vai comprar o scanner, aí você compra o InLab, aí você compra a impressora e o material.
né? Então falamos ali de uns 20 mil de Inlab, mais uns 30 mil da impressora, mais uns R$ 1.000, estamos em 51 mil, mais o valor do scanner que você comprou. A gente está montando um projeto aqui para fazer isso agora, né? Ao invés de custar esses 200 mil que custaria hoje para a pessoa que quer comprar tudo, né? É uma impressora de 15 mil com a mesma resina, né? Só que é um módulo de Blender para desenhar essas placas, né? E é um módulo que é tão bom quanto um Exocad, só que são ferramentas um pouco diferentes, então a gente vai ter que reaprender algumas coisas ali, mas aí a gente está falando agora de um software de US$ 79, né? Se fosse um Exocad ia ser uns 20 mil, se fosse um Lab ia ser uns 20 mil também, US$ 79, você paga no cartão de crédito ali, porque não tem entrega física, né? Vai custar 350 pau, né? Vai custar R$ 350 esse módulo. E aí faz sentido, sabe? Aí você diminui muito o payback, né, do negócio. Assim, é um software que ali você fez 2, 3 casos, ele está se pagando, né? E justamente porque esses caras, eles estão... E aí isso é interessante, né, em tecnologia. Porque não é uma empresa com 500 caras, com 600 caras que vai promover uma revolução como essa, né? São 3, 4 caras que estão desenvolvendo esse software ali, né? E tem virado algo muito legal, né? Um software de US$ 79 fica muito mais fácil para muito mais gente comprar, então não é algo que é vendido caro para pessoas seletas, né? É algo que vai ser vendido barato, meio que para todo mundo. E isso é interessante porque vai ter demanda em várias outras coisas, né? De insumo, de equipamento, de resina, de curso, de consumíveis também, né? Só que democratiza a tecnologia, né? Em um momento difícil como esse que a gente vai viver. Então a gente sempre tem falado aí para quem está tendo tempo, né? Quem está tendo que ficar isolado, né? Quando você vai fazer essa transição digital, né? Você está fazendo tudo analógico e você vai começar a fazer digital. Se é um laboratório, por exemplo, o cara fica com 2 linhas de produção, né? Porque você não pode desligar uma, e falar, ó, daqui um mês eu volto aqui e a gente vai estar entregando tudo digital. Né? Você tem que continuar rodando, os contos continuam vindo, né? Então você continua fazendo analógico, aí você começa a fazer digital, né? Você fica com 2 linhas de produção, aí lá na frente você vai enforcando uma e vai ficando só a digital, né? Conheço alguns laboratórios que estão fazendo isso já também. Isso porque a gente tem que trocar a roda do carro, o carro andando, né? Porque não dá para parar e voltar Uhum. digital. E nesse momento a gente foi obrigado a estacionar o carro, né? Então, quem está pensando em fazer migração, quem está pensando em digitalizar processos, né? É um momento muito bacana, né? Para entender, para estudar, para aprender, para treinar. Thompson perguntou se é esterilizável essa resina. A gente indica esterilização em solução, tá? Química. Como na maioria dos guias, né? Mas esterilização química. Só que na resina Cosmos Splint, a resina da Iller, né, a gente já fez uma sequência ali, estou acompanhando com um laboratório aqui de Campinas, né? Foram 5 ciclos de esterilização no autoclave e a peça não ressecou, não trincou, não quebrou também, tá? Ela está aguentando ali. Então, o que eu te falo hoje é que tem resinas que são próprias para esterilização, tá? Tem algumas até que mudam de cor quando esterilizada, só que geralmente é um ciclo, né? Se quiser resina para mais ciclos, a gente tem tido sucesso com a Cosmos Splint da Ilha. Beleza? Tá ótimo. Então, beleza. Ricardinho, e aí eu vou mostrar um pouquinho então eu acho que era 40 minutos, né? O Marcão me falou, mas vou mostrar um pouquinho de escaneamento de face aqui. Vamos lá. Bom que... Beleza, então. Bom, Ricardinho, então, na verdade, a gente desenvolveu, né? Acho que o Tomás aí, que é o desenvolvedor, é o chefe de todo esse projeto, está até nos acompanhando, né? Mas, pô, será que dá para ver? Eu vou colocar meu celular aqui mais perto, né? Mas essa aqui é a resolução que a gente tem tido hoje com os escaneamentos de face, e agora pegou, né? Ele é um vídeo, na verdade, deixa eu dar um play aqui. E a gente resolveu, na verdade, desenvolver esse scanner dessa forma, porque a gente ficava incomodado, né, com a distorção que a gente tinha em dente nos escaneamentos que a gente fazia por celular, ou com aquele formato muito arredondado, sabe, que a gente tinha nos escaneamentos, né? Olha o Tomás aí, é o cara do escaneamento, é o cara mais escaneado do Brasil. Ou com os resultados que a gente tinha desses escaneamentos, né? E a grande vantagem é que eles eram muito acessíveis, né? Então, eu vou colocar aqui uma outra imagem, só para a gente conseguir comparar, por exemplo, os escaneamentos que a gente fazia antes, né? Quando usando esses escaneamentos portáteis e os scans que a gente consegue fazer hoje usando esse escaneamento. Ó. Essa aqui, eu desliguei aqui sem querer.
o compartilhamento aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, vou mostrar aqui na minha tela. E esse aqui, ó, era o tipo de resultado que a gente tinha quando escaneando o dente, né? Porque esse tipo de scan, né, com luz projetada, ele sempre se confundia, né? Quando ele se depara com uma superfície que reluz, que brilha ou que é transparente. Né? No caso, dente, olho, óculos, por exemplo, isso já não era uma limitação de software, né? Uma limitação realmente de hardware. Então a gente fez esse scan, que é um scanner diferente, né? A gente chama esse processo, não só a gente, né? De fotogrametria, que é um escaneamento por fotos. Então, num projeto, uma luz espera ela voltar. A gente tira várias fotos e essas fotos é que vão gerar um modelo 3D do objeto ou da pessoa que está sendo escaneada. E aí, com isso, a gente diminui muito essa distorção que a gente teria em dentes, né? E aí, nesse caso, a gente chega a fazer escaneamentos dessa forma aqui. Ó. Se vocês olharem bem esse escaneamento, vocês vão ver que ele praticamente ali está formando papilo, né? Então, é um escaneamento que a gente também consegue usar hoje em dia como um arco facial. Nós tivemos alguns casos com o professor Kina, casos com o professor Laerte também, né, que é, imagina, por exemplo, que você tem um paciente, esse cara tem o plano inclinado e você tem só os escaneamentos intraorais dele na tela. Né, não tem como acertar sozinho. Né, ou montar no articulador sozinho, né, se não tiver tomado um arco facial e se não tiver ali subterfúgios para digitalizar esse arco facial. O que a gente consegue fazer hoje é, a gente escaneia o rosto da pessoa, e aí, tendo escaneado o rosto da pessoa, a gente alinha o escaneamento intraoral diretamente nesse No escaneamento dente. da face. E aí, com isso, a gente já tem informação para montar a pessoa direto no articulador virtual. Né? E isso tem se mostrado bacana. No passado, a gente fez 6 casos em sequência com o professor Kina e todos tiveram resultados legais. Foi um curso ali, inclusive o Sérgio Meiga aí, grande mestre do caso de campo, foi o cara que comandou tudo lá. E esse aqui é o resultado que a gente tem quando alinhando, né? Então, se o paciente não tem uma abertura de boca muito interessante, a gente escaneia com afastador. Né? Então, eu tenho aqui, ó, o escaneamento da face e eu tenho o escaneamento intraoral ali dentro já alinhado. E você vê que a gente realmente fica com um alinhamento bastante satisfatório, né? Quando eu olho ali em regiões proximais, na região incisal, mesmo na cervical. E aí, para a gente poder fazer um planejamento com esse cara em posição de sorriso ou em repouso, né? Aí a gente simplesmente tira esse escaneamento do afastador e alinha o escaneamento com um escaneamento novo que seja só ele sorrindo. Né? E a partir daqui, ó, já tem o escaneamento intraoral do rosto, da boca, né, claro, e já tem o escaneamento da face. Então, aí, a partir daqui, é referência 3D. Né? Consigo ver corredor bucal, se eu quiser trabalhar em alguma coisa de harmonização, por exemplo, poderia trabalhar ali também, né? Aí já é referência 3D, eu não dependo mais sempre de olhar do mesmo ponto de vista, né? Como eu tenho que fazer quando eu estou usando com foto, por exemplo, né? E a gente tem usado ele como um arco facial digital, ainda na saga ali de provar e tal, que isso funciona, mas cada vez com mais aceitação, Ricardinho. Não, magnífico. Eu acho que isso é o que está ainda faltando na odontologia clínica. Eu acho que essa informação da face 3D do paciente é outra coisa que a odontologia, a gente, quem trabalha com reabilitação, quem trabalha com cirurgias, né, ortognáticas, etc., esse tipo de informação é extremamente importante. Mas a gente ainda não tem um conjunto formado específico para isso que dê essa qualidade que você está mostrando aí. Porque até existe um escaneamento de face, mas ela não dá a qualidade que permite uma interpolação pelos dentes, como você mostrou. Então, tem que fazer uma série de adaptadores que aí, clinicamente, acaba se tornando inviável, porque vai tomar uma quantidade de tempo, né, muito, muito grande. Então, realmente, se a gente consegue ter, que é o que vocês estão buscando aí e conseguindo, né, se a gente consegue ter um scanner de face que a gente consegue realmente interpolar pelos dentes do paciente, facilita enormemente o nosso trabalho clínico. E a qualidade que você mostrou aí é incrível. Né? Isso aí, para quem está assistindo, na verdade, eu vendo aqui as pessoas que estão entrando e comentando, né? O público está um público de altíssimo nível, né? O Rodrigo Bicalho, o professor Sérgio, Bruno está aí, então, dentre outros, né? O Leandro Gambode, então, o público tá um público de altíssimo nível. Então é isso que eu vejo, a qualidade desse escaneamento que você mostrou aí, eu não consigo encontrar em lugar algum, em hardware algum, de fabricante algum, em lugar algum do mundo.
Então, Não, parabéns pelo serviço que vocês estão fazendo aí. não, a gente está tendo uma aceitação bem bacana. E no começo, na verdade, a gente lançou ele no CIOSP do ano passado, ali naquela proposta de produto mínimo viável, né? Falou, meu, mostra do jeito que tá. Se o pessoal mostrar interesse, aí a gente evolui, investe mais, a gente faz ficar um negócio bacana. Então, na época, né? E a gente fala, tipo, na época, parece que faz 10 anos, né? Mas foi em janeiro do ano passado, né? A gente tinha um scanner montado, a tecnologia era parecida, mudava a carcaça e o software, né? Então, a pessoa fazia aquisição de imagem, tinha que abrir essas imagens em um outro software, processar tudo para gerar o 3D, colocar em escala e tal. E o pessoal na Doni, ali na figura do Tomás, né, conseguiram fazer isso tudo de forma automática, né? Então, você tem um scanner desse no teu consultório, você coloca o paciente ali, ele acende, né, um plano de Frankfurt, uma linha média para posicionar, é meio segundo para captar as imagens. Aí ele processa tudo aqui no nosso servidor e ali em 2, 3 minutos, né, você tem esse escaneamento de volta nessa qualidade na tela do teu computador. Né? E aí a partir dali você vai levar ele para um Nemo, para um Exocad, para um Dolphin, para um Data Mas System. Né? você não tem projeção, né? Você usa a fotogrametria, mas é sem projeção de ainda, É, pelo menos. tem projeção Tem agora, projeção, né? Ricardinho. Só que não é aquela projeção que a gente está acostumado a ver no escaneamento, né, intraoral ou na bancada, né? Ele não é uma projeção de luz estruturada, né, uma malha Isso. estruturada ali com medidas conhecidas, né? É uma projeção que facilita o nosso processo de escaneamento. Tá? Então, é uma tecnologia diferente também, assim, do escaneamento de bancada, apesar dele usar essa projeção. Tá? Mas é justamente para a gente pegar formas ali com mais precisão, sabe? A gente fez um teste ali, em uma cabeça você vai ter uma variação de geralmente 0,1 milímetro, o que para a boca não serve, né? Para a boca é uma diferença muito grande, mas para o rosto é totalmente aceitável, né? 0,1 milímetro de precisão, tá? Sem micra. Uhum. Tá ótimo. Tá Beleza? perfeito. Eu Beleza, acho então, que Ricardinho. o assunto tá muito bom, né? Na verdade, aqui é mais uma conversa, realmente, porque esses dois assuntos que você falou, né? A gente teria aí conversa para muito tempo, né? Mas eu acho que realmente são dois caminhos que a odontologia está tá andando fortemente, né? E ela começou ou andou pelo quem lançou não foram as grandes empresas da odontologia. Esses dois caminhos quem lançou foi a necessidade, né? E pessoas empreendedoras como você. Então e de muito uso que eu vejo na odontologia digital para o futuro. Impressão 3D, essa daí, sem dúvida alguma, já está bem consolidada, obviamente que precisa evoluir em materiais e nos equipamentos, alguma outra coisa, mas na parte de escaneamento de face, né, que vocês estão entrando aí e trabalhando forte, eu acho que esse é um outro caminho, assim como as impressoras foram um tempo atrás, esse é uma grande necessidade para a clínica. A odontologia é muito focada nos arcos dentários, né? Mas a face é extremamente importante também. Eu acho que nós vamos ter aí grandes boas novidades quando tudo isso estiver mais próximo, né? De se tornar assim, uma realidade do dia a dia. Bom, beleza, então, Ricardinho, bacana da gente ser xará e fazer essa live juntos aí é que o pessoal fala parabéns, Ricards. É, beleza. Bom, Beleza? Ricardinho, agradecer satisfação. demais o seu tempo, tá bom? Em Agradecer breve, demais aí a presença do pessoal, um público excelente em número e em qualidade. Obrigado aos amigos, obrigado aos parceiros, tá bom? Grande abraço aí. valeu. Valeu, Ricardinho. Um abraço aí, viu? Se cuida aí, cara. Fortaleza tá feia a situação, né? Do corona aí, mas se cuida aí que o mundo precisa de você. Sim, Beleza? E sim, se eu, estamos aí, eu, né? eu pretendo Tenho certeza sobreviver a ele, que vai ser bacana. tá bom? Valeu, então, um abraço, viu? Mas vamos lá, que tem muita coisa para acontecer nesse assunto, tá bom? E deu certinho, porque acabei de ser informado aqui que tem 50 segundos restantes da nossa live, que é no máximo uma Ah, é? hora. Não sabia que tinha tempo.
Beleza, Então, então. nós temos 50 segundos restantes. Um abração, pessoal, e Valeu, gente. fiquem Obrigado, viu? antenados aí nesse assunto, tá bom? Porque é um assunto extremamente importante. Voltaremos a conversar com isso, com a presença daí corpo a corpo do Kimura no nosso meeting, né, o nosso sexto meeting da Associação Brasileira de Odontologia, que vai ser aqui em Fortaleza, em setembro, tá bom? Então fiquem ligados no Instagram da BOD, que sempre tem novidades, sempre tem gente interessante. Beleza? Abração. Beijo. Valeu, um Até abraço. mais, Kimura.